Olá, o objetivo desse vídeo é realizar uma rápida apresentação do software em nuvem chamado Planejador. Ele tem o objetivo de planejar rotas de entrega. Ele realiza de forma simples na visão do usuário, mas um processo bastante complexo de alocação de carga a veículos, objetivando a maior otimização possível com o menor custo possível. E isso através de alguns cadastros bem objetivos e básicos que o cliente mesmo realiza. Então, nessa situação aqui, eu tenho, por exemplo, a tipificação dos veículos. Então, o cliente determina quais são os tipos de veículo que ele possui na frota dele. Para cada um desses tipos, ele define alguns parâmetros, como qual é o peso máximo suportado, qual é o espaço físico que esse veículo tem, e alguns parâmetros de custo desse veículo, dados esses que na ficha técnica dos veículos, esses dados são encontrados. Feita essa definição de tipificação, o cliente consegue cadastrar os veículos de sua frota, né? Basicamente, o dado-chave é a placa do veículo e ele determina qual é o tipo desse veículo. Então, são parâmetros aqui bem simples e objetivos de determinar e que o algoritmo vai utilizar para fazer o seu trabalho, tá? Então, feita essa definição de quais são os veículos que o cliente possui, ele faz uma composição de frota. Basicamente, ele determina ali quais são os veículos que pertencem à minha frota. Isso aqui ele pode fazer algumas combinações. Às vezes ele tem alguns veículos que são especificamente direcionados para determinadas regiões, ou veículos que saem de uma filial diferente. Então ele pode fazer uma combinação de veículos e determinar a sua frota. E por fim, ele determina os pontos, os locais de saída dessas mercadorias, geralmente conhecido ali como centro de distribuição ou como filial da empresa. É um cadastro bastante simples, basicamente para determinar o endereço, né, o logradouro de saída desse veículo, para que a gente tenha um local geoposicionado, como aqui a gente consegue perceber. Determinados esses parâmetros, a gente basicamente inicia o processo de planejamento. Eu determino de onde que esse planejamento que eu estou fazendo, de onde essa carga vai sair, ou seja, o meu centro de distribuição, e eu importo, através de um layout de um arquivo bem simples, bem objetivo. O arquivo é formado pelos endereços de destino e quais são os produtos que serão entregues em cada um desses destinos. Eu basicamente importo esse arquivo, o cliente tem condições de gerar esse arquivo através do seu sistema, e a gente vai geoposicionar esses endereços de entrega. Esse é um processo que também é feito automaticamente, e numa situação de falha desse endereço, o cliente pode fazer algum ajuste manual através dessa interface. Uma vez feita a importação, ele parte para um processo chamado de alocação. Para alocar essa carga que eu acabei de importar, eu vou determinar qual é a frota que eu vou usar para essa operação. Poderia estabelecer aqui alguns parâmetros, vou deixar os parâmetros padrões que estão determinados, e vou seguir para o processo de alocação. E aqui, nesse momento, o algoritmo já fez o trabalho dele. Ele pegou a demanda de entrega e suas características individuais, analisou a frota disponível e fez a melhor combinação possível. No mapa, através de cores, a gente pode perceber essas alocações e o cliente consegue visualizar quais foram os pedidos alocados para esses veículos e o que não foi alocado. E ele tem um gráfico individual por veículo para entender e analisar como é que ficou a composição de carga de cada um deles, e o sistema vai trabalhar os limites estabelecidos pelos parâmetros para que ele não possa extrapolar alguma regra exigida. Olha, eu não quero trabalhar acima da jornada de trabalho para não gerar hora extra, eu não quero comprometer o peso do meu veículo e assim sucessivamente. E aí o sistema consegue, de maneira gráfica, mostrar esse processo. Em seguida, existe uma etapa de sequenciamento, e aí, basicamente, o sistema fecha o planejamento com a definição de qual a sequência de entrega de cada um dos veículos e determinando o horário previsto que cada uma dessas entregas será realizada. O resultado é a devolução de um arquivo, o mesmo arquivo de entregas carregado, só que agora ele é devolvido de forma planejada e o cliente tem estabelecido ali a sequência de entrega de cada um dos pedidos e o horário previsto de chegada em cada um deles. Obrigado.